Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje quero falar com você que é dizimista, que é ofertante. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo que no tempo de hoje não precisa mais, dar dízimo. Eles falam que o dízimo era no Velho Testamento, mas nós precisamos entender uma coisa. O nosso Jesus disse que ele veio para cumprir a lei e não para desfazer da lei. Então, naquela época, era o costume, sim, deles darem dízimo de frutas, dízimo de animais, porque era o dinheiro da época, na verdade. Então, eles eram muito fiéis nisso e Deus prosperava o caminho deles. Dava suas ofertas e tudo mais. E nós temos uma passagem que chama a atenção quando Jesus vê aquela viúva dando uma oferta e ele diz assim que ela estava dando mais do que todos os outros que estavam ali. Pessoas ricas, pessoas que tinham condições, davam suas ofertas, mostrava ali o que estavam fazendo para ser exaltado, para ser reconhecido, perante os outros, para se aparecer. E a viúva vai ali e o que ela tinha era uma moedinha e ela vai lá e entrega aquela oferta. E Jesus, observando aquilo, chamou a atenção dele e ele disse: essa viúva está dando mais do que todo mundo, porque ela está dando tudo o que ela tem. Ou seja, ela estava dando ali 100% do que ela tinha. Outras pessoas tinham muito dinheiro, estaria dando ali 1%, 5%, entende? 10%, mas a viúva não estava dando 100%, colocando o coração dela naquilo, com amor, E aquilo chamou a atenção de Jesus. E isso nos traz um ensinamento. Muitas vezes ficamos apegados e não fazemos aquilo que devemos fazer. Tudo que Deus nos dá, tudo que acontece em nossas vidas, é o Senhor que prepara. Ele nos dá saúde, Ele nos dá sabedoria, Ele abre porta. Então vem para nós um recurso nas nossas mãos e nós temos que ter essa sabedoria, esse amor, esse entendimento de abençoar a obra do Senhor. Seja numa igreja, numa instituição, fazendo caridade. A palavra diz assim que a verdadeira religião é ajudar órfãos e viúva. Então nós precisamos parar e pensar, será que eu tenho feito isso? Às vezes nós queremos crescer, queremos prosperar, mas nós não fazemos aquilo que vai trazer para nós a bênção. A palavra diz que aquele que é generoso, Deus prospera. E eu tenho observado pessoas que são generosas, nunca lhe falta nada. Já percebeu isso? E eu tenho lutado com a escassez na minha vida. Por ter vindo de uma situação de miséria, Já contei um pouquinho para vocês da minha história. Então ficou muita coisa impregnada em mim. E eu tenho lutado com isso. Não é fácil. É incrível, porque fica assim as crenças limitantes, fica aquela situação da falta. Como sempre faltou, então sempre estava ali, como posso dizer, atraindo a falta, com palavras, com atitude. Eu tinha na minha mente, sabe, vai faltar. Às vezes eu tinha um dinheirinho na minha conta e eu ficava com medo, porque eu tinha que pagar uma conta, tinha que comprar alguma coisa para casa, e via o dinheiro saindo e pensava, vai faltar. Ai meu Deus, vai faltar, tem pouquinho, vai faltar. E faltava, olha que coisa. Então aquilo que eu tinha medo acontecia. Como diz ali na vida de Jó, A palavra fala que Jó diz assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque você fica vibrando naquilo. Ai meu Deus, eu tenho medo que meus filhos se percam, eu tenho medo disso. Então ele dava oferta pela vida dos filhos e no final perdeu seus filhos. No final, aquilo que ele mais tinha medo aconteceu com ele, porque ele atraiu aquilo, O inimigo viu ali o medo, o inimigo que está nos rondando, ele nos estuda, ele vê o que nós temos medo e ele vai trabalhar. Então acontece muito isso conosco. E eu comecei a mudar isso. Comecei a usar a palavra tem poder, Nós sabemos disso. Comecei a declarar, não vai mais faltar. Deus vai abrir as portas. E Deus começou a abrir as portas dentro da minha casa. Hoje, com toda essa crise que nós estamos vivendo, na minha casa todo mundo está trabalhando, portas abertas para a honra e glória do nome do Senhor. Passei momentos atrás, aí alguns anos, 2, 3 anos atrás, com tanta miséria, com tanta escassez, com aluguel atrasado, com água para cortar, com luz para cortar, uma situação de miséria, e eu não entendia. E eu comecei a dizimar, comecei a ofertar, e Deus foi abrindo as portas, foi trazendo uma mudança na minha história, sabe? Então tome cuidado com essas pessoas que dizem que não precisa mais dizimar. Se isso para você é um peso, se você está apegada a isso no sentido de, não, o dízimo é no passado, é no Velho Testamento, então deixe isso de lado e comece a ofertar. Comece a ser generoso, independente do nome que você vai dar para isso. Coloque sim, eu estou dando uma oferta de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E aí você dá 5%, 10%, 20%, 30%, aquilo que vier ao seu coração. Mas cuidado, que o coração do homem é enganoso. Então observa que toda vez que você for tirar
para entregar na obra do Senhor, seja na igreja, seja numa instituição, seja abençoando alguém que está necessitado, seja generoso. E você vai ver a prosperidade entrando na sua casa, mudando a sua história, sabe? É lindo o que Deus faz. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. É a lei da semeadura. Você planta e você colhe. Você observa, eu lembro que quando eu era criança, minha casa era bem simples e tinha uma cerca. Meu pai plantou um pé de chuchu. Já até contei sobre isso. Pensa no chuchu que dava ali, sabe? Eu acho que o ano todo. Era muito chuchu. E meu pai fazia chuchu. Meu pai fazia chuchu com carne moída, chuchu cozido, salada de chuchu e distribuía para a vizinhança. Dava para minha tia que morava do lado, para as vizinhas, sabe? Ele pegava uma bacia, enchia ali de chuchu e dava. Quando era no outro dia tinha um monte de chuchu. Quanto mais ele tirava, mais tinha. E isso não é só com o chuchu, é com tudo que há na natureza. Você vê uma macieira, você planta ali, né? Tem um processo para ela crescer. Me parece que há 5 anos você planta uma semente de macieira, ela vai se tornar uma árvore, dar fruto daqui a 5 anos. Então tem todo um processo. Outras situações, não, você vai lá e planta uma semente de alface, acredito que com 1 mês ou 2 meses já está pronto ali um alface para você comer, né? Já está ali aquela bênção que foi de uma sementinha, pouco tempo depois já tem ali um fruto, né? Já está ali para você usufruir daquilo. Então, nas nossas vidas tem ciclos, tem sementes que você vai plantando, e vai chegar um momento de você colher. E uma da situação para você crescer e prosperar é isso, você entregar, mas com amor, não com coração apertado, não por obrigação, não porque alguém está mandando você fazer. É algo que tem que ser feito por amor a Deus, para agradá-lo. Sabe quando Deus traz para suas mãos e você fala, meu Deus, obrigado por essa grande bênção, e eu quero retribuir isso, eu quero abençoar outra pessoa, eu quero abençoar a igreja que eu estou, eu quero abençoar o irmão que eu sei que está necessitado, eu quero abençoar aquela pessoa que me trouxe uma palavra, que me edificou, que me ajudou. Eu vou ofertar na vida dele, na vida dela. Comece a ser generoso e você vai ver a mudança na sua vida. Deus tem feito isso na minha casa. Essa semana mesmo eu tive novamente uma nova experiência. Eu contei para vocês aí que eu tirei meu dízimo e na semana meu marido, a promoção que estava presa, Deus liberou. E eu consegui o tratamento, né, para os meus dentes, que daqui a pouco, acho que agora em agosto que eu começo, já fiz uma parte, nós estamos no andamento do processo, mas um tratamento caríssimo, que para mim, nas minhas condições, é muito caro, não tinha condições para isso. Ficava imaginando como que vai ser isso, como que eu vou tratar desses dentes, meu Deus, como que vai ser? E o Senhor trouxe, liberou a bênção nas minhas mãos, uma parcela do jeito que eu vou conseguir pagar. Quando foi essa semana preocupada com a primeira parcela, que vai ser dia 10 de agosto, a parcela veio nas minhas mãos, ó, isso aqui é para você pagar já, né, a primeira parcela. E eu falei, Deus, como tu és bom. E eu, essa semana, ontem mesmo, eu tava, como eu tava falando para vocês, eu ficava com esse medo, né, que atrai a miséria pra gente. Então, às vezes caiu um pagamento, um dinheiro, eu tinha que pagar as contas, fazer alguma coisa, e já ficava ali, ai meu Deus, vai faltar. Eu ficava na minha mente, ai, eu vou ter que pagar isso, vai faltar, preciso comprar aquilo, vai faltar, e faltava. Não dava pro mês todo, faltava. E eu falei, eu preciso mudar isso. A palavra tem poder. Aí eu comecei, não vai faltar. Então, quando eu ia comprar alguma coisa, já dava aquela dor no meu peito, assim, ai meu Deus, não vai faltar. Não vai faltar. Aí eu ia lá e pagava, ia lá e comprava. E eu falava, aí eu começava a ver o dinheiro ali na conta indo embora, eu, meu Deus, não vai faltar, não vai faltar. E sabe o que tem acontecido? Quando tá quase finalizando, alguém vem e me manda um Pix. Quando tá quase finalizando, eu vou e recebo alguma coisa. Algum dinheiro vem para minhas mãos. Quando foi ontem, eu achei aquilo incrível. Eu levantei pela manhã, tinha um pouquinho de dinheiro ali, né? Que eu estava necessitada para comprar algumas coisas para casa. Comprei e pensei, meu Deus, tá acabando. Eu falei, não vai faltar. Quando foi um pouquinho mais tarde, alguém me disse, olha, mandei para você um Pix, né? Aí quando eu li lá, o dinheirinho lá na minha conta. Quando foi mais tarde, né? Isso é dentro de casa, tá? O marido, os filhos. Ó, tô mandando para você o Pix. Né? Aí eu falei, meu Deus, ontem mesmo, eu de manhã preocupada com a situação, essa semana o pagamento é tal dia e eu preciso ver porque eu tô com pouco dinheiro. Foi ontem me depositaram 2 Pix da minha conta, né? E aí eu falei, meu Deus, vou pegar esse dinheiro, já tirei o dízimo, né? E vou atender a necessidade do que eu precisava
e o dinheirinho sempre tem um dinheirinho na minha conta. Desde quando eu comecei a dizimar, a ofertar e a profetizar, não vai faltar. Olha o mistério. E eu tenho detalhe, tá? Eu tenho dizimado, eu tenho ofertado na vida de um irmão, na vida de uma irmã. Eu tenho procurado ser generosa, não sou perfeita. Eu tenho lutado com essa escassez. Toda vez que você for tirar para entregar, você vai sentir um aperto, tá? É algo assim, gente, o dinheiro é espiritual. Nós precisamos entender isso. É por isso que o inimigo luta tanto com isso conosco. Por isso que nós queremos, até eu estava brincando com a minha filha, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Nós, como servos de Deus, muitas vezes somos desobedientes com a palavra. Mas você quer ver um crente obediente a falar para ele, olha, não precisa dar o dízimo. Porque ele fala, tá vendo? Não precisa dar o dízimo. A irmã falou, o irmão falou. Tá na palavra, eles usam lá, buscam a palavra lá para falar. Não precisa. Gente, não precisa. Se você não quer ser abençoado na vida financeira, não precisa dizimar, não precisa ofertar, faça conforme está no seu coração. Agora, se você quer ser próspero, se você quer crescer, quer ter uma vida abençoada, né? Não vou te falar de que você vai ser rico, porque a riqueza é algo que Deus dá para quem Ele quer, mas um servo do Senhor precisa ter prosperidade na vida dele. Ele precisa ter o dinheirinho para pagar a conta dele, para ter a vida em ordem, atender a necessidade básica, de vez em quando passear com a família, que nem estamos combinando para amanhã, eu, meus filhos, minha filha, né? Ir para uma pizzaria. Antigamente isso não poderia nem passar pela nossa mente. Não tinha condições para isso. E hoje Deus tem nos dado graça. Então são pequenos passos que Deus vai mudando na nossa vida, na nossa história. E você vai caminhando de degrau em degrau, né? Conforme a vontade de Deus. E você vai abrindo o seu coração, vai abrindo espaço para generosidade, né? Vai abrindo espaço para glorificar e exaltar a Deus com as suas atitudes. Aquilo que vem para as tuas mãos você não retém, você abençoa, você declara que a bênção está na tua vida, você começa a profetizar que não vai faltar, você começa a profetizar que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle, que a prosperidade está dentro da sua casa, no seu lar, e as coisas acontecem, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem para você aí, começa a praticar isso. Depois vem me contar a diferença que Deus fará na sua vida. Mas olha só, cuidado, tá? Você começa a se posicionar, não, eu vou começar a ofertar, eu vou começar a dizimar, as coisas fecham, viu? Porque é espiritual. Gente, o dinheiro é espiritual. As coisas começam a fechar, as coisas começam a dar errado, você começa a falar, às vezes você fala assim, não tô entendendo, eu tô dizimando, tô ofertando, tá ficando pior. Não pare, continue e começa a profetizar. Em nome de Jesus, eu declaro vitória na minha casa. Declaro portas abertas. Declaro promoção. Declaro meu marido crescendo cada vez mais. Meu filho crescendo cada vez mais. Eu declaro portas abertas sobre a minha vida. E você vai ver a mudança que Deus fará. Depois você volta aqui para me contar. É isso. Que o Espírito Santo de Deus entre dentro do teu coração, produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.